E Jesus estava falando sobre oração em Lucas capítulo 11. No versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, amados, o Senhor Jesus estava ali orando, e os seus discípulos olharam para ele orando, e sabe, eu imagino que a comunhão de Jesus orando era algo tão profundo, era algo tão tremendo, era algo tão glorioso, tão grandioso, irmãos, que os discípulos olharam: meu Deus, olha a oração dele, olha a comunhão que ele tem com o Pai, eu quero aquilo para mim, eu quero aquela vida de oração, eu quero essa comunhão, eu quero essa intimidade. E ali, isso motivou, você vê que Jesus tinha acabado de orar, isso motivou os discípulos de Jesus a pedir a Jesus para ensiná-los a orar. Esses discípulos se despertaram em orar, foi um desejo que veio no coração deles, ao ver Jesus orando. Eu quero perguntar a você: você tem se despertado a orar? Você tem sentido o desejo de orar, a vontade de orar, de aprender a orar? Porque quando nós olhamos para os exemplos bíblicos de oração, vemos Daniel orando, vemos Elias orando, Moisés orando, vemos Abraão ali constantemente ali clamando a Deus. Nós olhamos para a igreja apostólica e nós vemos aqueles homens, irmãos, com uma vida profunda, intensa de oração. E quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos a vida que ele mantinha de oração, e vemos ali que a vida de oração não é apenas estar ali diante de Deus, pedindo isso ou aquilo, ou pedindo para Deus resolver essa situação, aquela situação, mas olhando para esses homens orando, nós vemos que a oração ela vai além do pedir, além do me dar. A oração vai, irmãos, à comunhão, a oração leva à comunhão, a oração leva à intimidade com Deus, a uma comunhão profunda, a uma intimidade profunda. E foi isso que despertou os apóstolos a pedir Jesus para ensiná-los a orar. Não era apenas pelo pedir, não era apenas pelo me dar, para resolver um problema. Eles viram que Jesus tinha comunhão com o Pai, e eles queriam aquela comunhão. Eles viam que Jesus tinha a presença de Deus na vida dele, e os discípulos viram que aquela presença de Deus na vida de Jesus era um resultado da sua vida de oração. E os discípulos passaram a desejar aquilo, passaram a querer aquilo. Senhor, nós queremos aprender a orar, nos ensine a orar. Senhor, nós vimos o Senhor orar, nós estávamos observando o Senhor orar, e nós vimos a comunhão que o Senhor tem com o Pai, nós vimos a intimidade que o Senhor tem com o Pai, nós vimos o amor, a comunhão, a intimidade profunda que o Senhor tem com Deus, o Pai, e nós queremos isso também, Senhor. Nós não queremos que o Senhor nos ensine a orar apenas para pedir, apenas para estar ali importunando a Deus na questão de pedir. Nós queremos também aprender a orar pela comunhão, pela intimidade, porque a oração, exatamente, irmão, ela fala disso. E quando a igreja entende, irmãos, os muitos propósitos da oração, nós trouxemos um estudo, eu acho que uns 4 ou 5 estudos falando sobre a oração. Está aí no canal do YouTube, essa sequência de estudos, e nós vimos ali que a importância da oração, e que a oração ela tem muitos benefícios para nós. Claro, o pedir, apresentar a Deus os problemas, as lutas, as dificuldades, pedir a solução, pedir o socorro, pedir a provisão. Mas nós aprendemos também que a oração ela vai além dessas fronteiras, vamos dizer assim. A oração ela nos leva a ter intimidade e comunhão com o Pai. Você sabe o que é ter intimidade e comunhão com Deus, irmão? Você sabe, imagina o que é ter intimidade e comunhão com o Pai. Irmãos, é o maior presente que nós podemos ter. É a maior riqueza que nós podemos conseguir em oração. É a intimidade e a comunhão. Ontem eu dizia para um garoto e para uma irmã, eu dizia: olha, as pessoas têm dobrado o seu joelho para pedir muita coisa a Deus. Para pedir bens, para pedir carro, para pedir casa, para pedir saúde. Mas os crentes de hoje são diferentes dos crentes de 20 anos atrás. Os crentes de 20 anos atrás, irmão, mal pediam coisas materiais. E quando pediam alguma coisa material, era a provisão, era o sustento. Mas os crentes de 20 anos atrás, 30 anos atrás, eles dobravam os joelhos a Deus para pedir a Deus dons. Senhor, me dá dons. Senhor, eu quero ter dons para ser usado, eu quero ter dons para ser um canal, eu quero ser dons para levar o teu amor, para levar a tua palavra, para levar a tua unção, a tua graça, o teu poder. Senhor, eu quero ter dons para ganhar almas, para promover o teu reino, para glorificar o teu nome, Senhor. E nós vimos isso no passado. E nós precisamos voltar a isso, amados. Nós vimos os apóstolos pedindo a Deus dom para pregar.
pedindo a Deus autoridade para pregar, pedindo a Deus graça para ganhar almas, pedindo a Deus graça para que por meio deles o Senhor venha glorificar o seu nome. Nós temos que voltar, irmãos, a ver os valores que devemos apresentar a Deus em oração. Nós temos, às vezes, investido tempo em oração, mas muitas vezes não temos sabido o que pedir, o que falar e como falar. Mas entendemos que a oração, irmão, é algo espontâneo, é algo voluntário, não é nada ensaiado, não é nada repetitivo, é algo que vem do íntimo, do profundo do ser do homem. É um derramar da alma, é um derramar do espírito, é a sinceridade do coração do homem. Jesus, ele disse que quando nós fôssemos orar, em Mateus capítulo 7, muito, muito glorioso que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu acho que ninguém melhor para nos ensinar sobre oração do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 6, no versículo 6, e tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então o Senhor Jesus, ele disse aqui, irmãos, quando você for orar, não ore em pé nas sinagogas para se amostrar, para se exibir. Não que Jesus estava proibindo a oração pública, mas Jesus estava falando o que me motiva a orar no templo. É para me exibir, para me mostrar, ou se porque realmente eu quero orar? Não era que Jesus estava impedindo a gente de orar na rua, numa praça, numa calçada, ou mesmo no altar, na plataforma do templo. Não era que Jesus estava proibindo isso, ele estava falando o que lhe motiva, qual a motivação que ele leva a orar em público, qual a motivação que ele leva a orar na plataforma do templo, a orar na calçada, numa praça, é para se exibir ou é porque realmente você deseja orar? Porque Jesus ensina que quando nós formos orar, o lugar mais apropriado, repito, não está proibindo a gente orar em qualquer lugar, devemos sim orar, andar no espírito de oração, dirigindo o carro, lavando louça, em qualquer lugar que a gente tiver, sentado no banco de uma praça, no púlpito da igreja, na plataforma do templo, enfim, em qualquer lugar. Mas Jesus disse que o lugar melhor e mais apropriado para nós orarmos é no nosso quarto em secreto. Ali buscarmos a comunhão, a intimidade. Por quê? Porque quarto, irmão, ele fala de intimidade. O quarto, ele fala do lugar de comunhão. Quando alguém vai na sua casa, as pessoas veem a sala, as pessoas veem a cozinha, as pessoas veem a varanda, mas o quarto, ele tem uma porta. E porque lá é um lugar de intimidade. E lá no seu quarto, você só leva, é um lugar onde você tem intimidade, a maior intimidade com a sua esposa é lá no seu quarto. A profunda intimidade com a sua esposa, com o seu marido, é lá nos seus aposentos. Então, por isso que Jesus, ele usou essa linguagem, sabe, irmão, dizendo que o lugar apropriado de nós orarmos é no nosso quarto, no nosso aposento, porque oração é momento de buscar intimidade profunda com Deus. A oração é um momento, é um tempo de intimidade, de profunda comunhão, intimidade com Deus. E a sós. Nós oramos em comunhão na igreja, temos a oração coletiva, como diz Mateus capítulo 8, como mostra vários exemplos da igreja, dos apóstolos orando em Atos 5, em Atos 2. A igreja orando coletivamente. Nós vemos nos livros de reis, homens de Deus que eram reis, reunindo a nação e ali em jejum, prostrados diante do Senhor, orando e se humilhando, a nação inteira. Mas a palavra de Deus também fala, irmãos, da oração pessoal. A palavra também de Deus fala, irmãos, da oração individual, da oração onde nos trancamos em nosso quarto e buscamos a presença, a comunhão, a intimidade com Deus. E essa palavra vem para nos despertar a essa prática nesse dia. Essa palavra vem para nos despertar a viver a oração, a usufruir desta dádiva, deste presente, desta glória tão tremenda que o Senhor Deus nos entregou. O Senhor Jesus, inclusive, se eu não me engano, em Lucas 18, ele deu uma parábola sobre uma mulher que orou, isso, Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, do verso 1 até o verso 8. E o Senhor Jesus, ele conta aqui uma parábola de uma mulher
que tinha uma causa na justiça, e ela era pobre, era viúva, e nós sabemos que viúvas pobres em Israel, irmãos, elas eram pessoas muito, muito desprezadas. Eram pessoas que não tinham nada para oferecer para ninguém, pessoas que tinham poucos amigos por causa da sua extrema pobreza. Mas aquela mulher, apesar de não ter nada, apesar de não possuir bem algum, ela tinha uma causa na justiça, e a Bíblia diz que, embora ela não tinha um bom nome para oferecer para aquele juiz, uma amizade influente para oferecer para aquele juiz, ela não tinha bens para oferecer para aquela juiz, ela mal tinha o que comer, mas com tudo isso ela o importunava. E Jesus fez essa comparação, mostrando que o momento em que nós vamos entrar na presença de Deus, nós temos que entrar como aquela viúva, nos sentindo como aquela mulher, como pessoas desprovidas de qualquer bem, de qualquer coisa. Não adianta entrar na presença de Deus para buscar a comunhão, para buscar a intimidade, prometendo a Deus dízimos e ofertas e dinheiro e votos, que isso não vai funcionar. Não adianta chegar na presença de Deus oferecendo para Deus alguma coisa, dizendo que se Deus lhe der isso, você vai dar aquilo. Não, meu irmão, entre na presença de Deus como essa viúva, pobre, simples, humilde e necessitada, e confiando não no que você tem para dar, no que você tem para oferecer, porque quando entramos na presença de Deus, irmão, nós não temos nada, porque tudo é dele. A roupa que eu estou no meu corpo aqui agora, foi ele que me proveu. A calça que eu estou vestindo agora, foi ele que me providenciou. O chinelo que eu estou calçando agora, foi Deus que me providenciou. Tudo, o fôlego de vida que eu estou respirando aqui, o oxigênio que eu respiro aqui agora, sim, o dom da audição, o dom dom da audição, o dom da fala, o dom de poder enxergar agora da visão, foi Deus que me deu, então eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu não tenho nada para dar para ele. Como disse o salmista, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito por mim? Então, vamos cultivar a vida de oração. Mas vamos chegar diante de Deus com humildade, com simplicidade. Vamos chegar diante do Senhor, nos sentindo como aquela viúva. Senhor, eu sou pobre, independente da posição financeira que você tenha. Davi, o rei Davi, um homem tão rico quanto os homens mais ricos da atualidade. Talvez não haja hoje um homem, uma riqueza depositada sobre um homem só, como era a riqueza de Davi. Ele chegou a dar milhões e milhões e milhões do seu tesouro pessoal para a construção do templo, pelas mãos do seu filho Salomão. E ainda assim Davi não ficou pobre, continuou com outros milhões guardados. Mas Davi chegou diante de Deus, irmão, se sentindo pobre. Ele dizia assim: Senhor, eu sou pobre, necessitado. Davi disse: eu sou pobre, eu sou necessitado. Porque Davi sabia, irmãos, que quando se entra na presença de Deus, nós não temos nada. Nós não somos nada. Ele entrou com humildade. E quando Davi entrou com humildade na presença de Deus, reconhecendo que não tinha nada, independente da posição social que ele tinha, da influência que ele tinha como rei, mas Davi sentiu: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não possuo nada, eu apenas sou o teu servo, eu estou aqui como teu servo para te suplicar. Do mesmo jeito foi o rei Ezequias, do mesmo jeito foi essa viúva pobre. Ela chegou diante do Senhor quebrantada, humilhada, sem ter nada, confiando na provisão do Senhor, confiando na provisão de Deus. E o texto mostra que Deus está tão disposto a ouvir nossa oração, Ele está tão disposto a atender o nosso clamor, a nos dar o que pedimos. Se é a comunhão Ele vai dar, se é a sabedoria Ele vai dar, se é a intimidade com Ele vai dar, se é dons Ele vai dar, se é frutos Ele vai dar. O que quer que nós cheguemos diante do Senhor para pedir com humildade e pela necessidade, Ele está disposto a nos dar. O próprio Lucas escreveu sobre isso aqui mesmo, no capítulo 11, onde estamos. Jesus foi explicar, ilustrar aqui o que acontecia quando o homem se põe diante de Deus para orar. E ele disse no versículo 5, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, me empreste 3 pães. À meia-noite não é hora de procurar alguém, porque os judeus naquele tempo dormiam muito cedo. Ali por volta das 6, 7 horas da noite eles já estavam dormindo. E meia-noite já era uma hora bem adiantada. E o amigo chegar pedindo 3 pães e explicar: olha, porque um amigo meu chegou na minha casa, veio de caminho, eu não tenho nada para oferecer para ele. E lá de dentro o amigo responder e disser: não me importune, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso me levantar para te dar. E o Senhor Jesus disse: sabe o quê? Digo-vos, verso 8, que ainda que não se levante para lhe dar por ser seu amigo,
se levantará, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele houver necessidade. Jesus estava mostrando o que acontece no momento de oração. Jesus está falando, claro, que Deus, é onipresente, onipotente, onisciente, ele tem todo o poder, pode todas as coisas. Ele pode se ocupar com 1 bilhão, 1 trilhão de afazeres ao mesmo tempo, e para ele não é nada. Mas ainda que Deus estivesse ocupado, ainda que Deus estivesse totalmente atarefado com coisas importantes e em repouso, Deus não repousa, Deus não descansa, não cochila o guarda de Israel. Mas ainda que Deus estivesse descansando, ou atarefado por demais, se alguém o importunasse em oração, ele estaria disposto a deixar todas as outras coisas para ir atender a sua necessidade, para ir atender a sua oração, para ir atender o seu clamor, a sua busca. Esse é o Deus que servimos. Então o Senhor Jesus, ele está disposto a atender o seu clamor, mesmo que ele estivesse ocupado. Mesmo que ele estivesse com 1 trilhão de ocupações e não pudesse mais se ocupar em nada, ele deixaria tudo só para atender a tua oração sincera. É isso que Jesus está falando. Portanto, ore, meu irmão. Busque. Você não se acha, às vezes Satanás coloca na nossa mente, não, mas eu não sou merecedor. Nunca seremos merecedores. Mas devemos apenas acreditar que esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo e longânimo e tardio em ira-se, está disposto a ouvir a nossa oração. Ore para pedir perdão pelos seus pecados, ele está disposto a lhe perdoar. Ore para pedir perdão pelas suas iniquidades e transgressão, ele está disposto a apagá-las. Ore para pedir a Deus dons, para pedir a Deus graça, para pedir a Deus os frutos do Espírito Santo. Ore para pedir a Deus paz na sua casa, paz na sua família. Ore para pedir a Deus o pão de cada dia. Ore para pedir a Deus, sim, a cura das suas enfermidades. Ore para pedir a Deus o suprimento das suas necessidades. Mas apresente a Deus apenas as coisas necessárias. Não apresente a Deus coisas supérfluas do tipo, Senhor, eu quero um relógio de 5 mil reais, eu quero também um carro de 1 milhão de reais, Senhor, para mostrar que eu sou teu filho e que eu sou próspero porque o Senhor é meu pai e para dar testemunho da tua bondade. Não, não peça coisas supérfluas, porque Deus não se agrada disso. O Senhor Jesus disse, aquele homem foi pedir algo que ele necessitava. Ele foi importunar. Então, quando entramos na oração diante de Deus, não é para pedir qualquer coisa, temos que entrar, de fato, na presença de Deus, para apresentar as nossas necessidades. Jesus também nos ensinou isso aqui, no versículo 5, 6 de Lucas 11. Oração não é para estar pedindo qualquer coisa, você vai importunar o Deus Altíssimo. Você vai importunar o Deus Todo-Poderoso. Você deve ir para, de fato, pedir o que você necessita. E para pedir o que realmente você precisa. Então Jesus disse que se nós formos a Deus para pedir nossas necessidades, Ele suprirá. E o Senhor Jesus incentiva mais. No versículo 9, Ele diz, e digo-vos a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre. Qual pai de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir o peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o que o Senhor diz? O Pai dará o Espírito Santo, dará dons, dará as coisas importantes aqueles que lhe pedirem. Então, peça ao Espírito Santo, peça os dons, peça os frutos, e peça também as coisas necessárias. Mas peça com humildade, peça de fato por necessidade, porque a palavra de Deus nos garante que o Senhor nos dará, que o Senhor suprirá. E por isso, amados, o apóstolo Paulo, em suas cartas, constantemente você vai ver Paulo pedindo a oração da igreja. Paulo pedindo, irmãos, a oração dos irmãos. Você vai ver constantemente Paulo, orem por nós, para que não seja aberta a nossa boca para pregar a palavra com ousadia. Orem por nós, para que não seja aberta a porta para anunciarmos a palavra. Paulo está constantemente pedindo oração. Mas observe que ele não pede oração por coisas supérfluas, ele pede oração por coisas necessárias. Então, meus amados, nós precisamos entender isso, compreender isso. A oração,
ela é uma ferramenta gloriosa e poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Eu me lembro que sempre que os reis de Israel iam à batalha, fosse Davi, fosse Ezequias, inclusive temos exemplos maravilhosos do rei Ezequias no livro do profeta Jeremias, quando foi enfrentar Senaqueribe, rei da Síria. Temos outro exemplo tremendo também sobre um rei que foi à batalha, mas antes orou a Deus, o rei Joaquim, em 2 Crônicas capítulo 20. E todos os reis de Israel que iam à batalha, eles iam primeiro orar, e depois eles iam à batalha, e Deus dava a vitória. Então, quando nós oramos, as barreiras caem diante de nós. Quando nós oramos, nosso verdadeiro inimigo, que não são seres humanos, é Satanás. Quando nós oramos, Satanás cai diante de nós. Quando nós oramos, os problemas se resolvem. Quando nós oramos, os corações saram, as mentes se limpam, almas se convertem, vidas são resgatadas. Qual o êxito da pregação de Pedro lá em Atos, capítulo 3, capítulo 2, aquela multidão de pessoas se convertendo, 3.000 pessoas. Será que foi a eloquência daquele pescador analfabeto? Claro que não. Mas foi o poder do Espírito Santo que operava na vida daquele homem que orava. O êxito de Filipe lá em Samaria, em Atos capítulo 8, irmão, uma cidade inteira se convertendo ao evangelho. Não era a eloquência de Filipe porque ele pregava bem, não, era a unção que havia sobre a vida daquele homem de oração. O que tirou o medo de Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se importarem em ser jogado na fornalha de Nabucodonosor, foi a vida de oração. O que deu a Daniel a ousadia, que mesmo conhecendo o decreto do rei, que se alguém orasse durante 30 dias a um Deus que não fosse ao rei Nabucodonosor, ao rei Ciro, seria jogado na cova dos leões. E ainda assim Daniel, conhecendo o decreto, teve a ousadia de orar, mesmo sabendo que estava correndo o risco de morte, e foi jogado nas covas dos leões, se não foi a vida de oração. Aquela igreja, aqueles apóstolos que apanharam, aquela igreja que foi queimada, aqueles crentes que foram devorados por leões, chifrados por touro, pisoteados por touros, rasgados por cachorros na arena do Coliseu, o que deu àqueles homens e aquelas mulheres a força para suportar aquilo, se não foi a vida de oração. Então, amado, a luta que você está passando, a angústia, a tristeza, as privações, necessidades, as perseguições, os conflitos dentro do seu lado, dentro do seu casamento, na saúde, nas finanças, na família, tudo, no trabalho, no emprego, na empresa, você vai resolver com oração, chegando a Deus com humildade e clamando ao Senhor com sinceridade. E você verá como Israel viu os mares se abrindo diante de você. Você verá como Elias viu as águas do rio parando de escorrerem e formando uma grande barreira ao seu lado direito. Se você dedicar-se à oração, você verá o impossível acontecer na sua vida. Eu quero lhe incentivar pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, a orar. A orar, mesmo sem estar com vontade, mesmo muitas vezes sem ter palavras para dizer. Pastor, mas eu não tenho palavras para dizer quando eu vou orar. É Satanás que rouba suas palavras. Fique lá prostrado em silêncio, meia hora, 1 hora, mas fique. Deus sondará o teu coração. Pastor, eu tenho um tempo muito corrido, eu ando de um lado para o outro, mas eu oro quando estou dirigindo, quando estou andando de um lado para o outro. Amém, meu amado? Todos devemos fazer isso, mas você precisa tirar um momento específico a sós com Deus no seu quarto, em secreto. Seja quando você for sair para o trabalho, quando você chegar, e você tem que ter esse compromisso todos os dias. Eu aprendi com um pregador chamado John Piper. Ele disse, olha, se você não marcar um local, e 1 hora, todos os dias, para orar, você não vai conseguir orar. Porque, irmãos, uma das coisas mais difíceis que os crentes enfrentam no século 21 é manter viva a vida de oração. Sempre algumas pessoas conseguem passar uma semana orando fervorosamente, um mês orando fervorosamente, mas muitos não conseguem manter uma vida assídua de oração por anos. Então, marque o seu lugar. Aonde? No seu quarto? No banheiro da sua casa? Lá na cozinha, não sei, lá no quintal, eu não sei, um lugar a sós. Diga para sua esposa, diga para o seu marido, para os seus filhos, que ninguém lhe importune naquela hora. Deixe o celular, deixe o tablet, deixe o computador, vá sem nada, vá para lá. E marque aquela hora. Qual a hora melhor para você?
É de manhã, às 8, às 5 da manhã? É à madrugada, 2 horas? Ou ao meio-dia? 3 horas da tarde, 2 horas, 5 horas? Sim, marque a hora que for melhor para você. Não importa se for meia-noite, não há mistério no horário da oração. Não, só tem mistério se for meia-noite. Não, nada disso. Cristo nunca deu o horário de se orar. Ele apenas disse que nós tínhamos que orar. Então escolha o seu melhor horário. De todos os dias. E todos os dias, independente de como você esteja, bem ou mal, alegre ou triste, satisfeito ou insatisfeito, sorrindo ou chorando, com vontade ou sem vontade, com palavras ou sem palavras, mas esteja lá. Sabe, irmãos, nessa caminhada com Cristo, eu aprendi uma coisa, que as nossas melhores orações são aquelas que nós não conseguimos dizer nada, que nós apenas, com o peito cheio de angústia e lágrimas, nos prostramos diante do Senhor e gememos. Eu aprendi que essas são as melhores orações. Às vezes a gente acha que para Deus ouvir nossa oração nós temos que ter uma eloquência, temos que ter palavras bonitas na oração. Amados, em Romanos 8, o apóstolo Paulo disse, olha, eu não sei orar direito, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Se Paulo não sabia orar bem, irmãos, quanto mais eu e você. Mas Paulo diz que nós temos um intercessor que intercede por nós na hora da oração, mesmo que não sabemos colocar as palavras em ordem, mesmo que em algum momento nossa mente fique dispersa, mas o Espírito de Deus está ali intercedendo por nós. O importante é que dediquemos aquele momento a Deus em oração. Então faça isso. Tranque-se no seu aposento todos os dias. Seu aposento, você está entendendo, o lugar que você acha melhor. Leve a sua Bíblia, esteja a sós com Deus. Você pode começar a ler na Bíblia, ou pode terminar a ler na Bíblia. Mas leve a palavra, medite nela e mergulhe em oração. E você vai encontrar a comunhão, a intimidade que você tanto deseja ter do Senhor. Amém? Então, meu amado, que Deus abençoe a sua vida. E eu aproveito para encerrar essa palavra, pedindo a você a sua oração, por mim, pela minha família, pelas congregações que Deus tem confiado em nossas mãos, pelo Ministério Missão de Fé, pelos trabalhos de campo, pelos trabalhos filantrópicos, pelos evangelismos, os trabalhos de rua, né, como eu falei, pelos trabalhos na web rádio, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, por todos os trabalhos, ore. Eu peço sua oração encarecidamente, em nome de Jesus.